Não tenhais medo. Caríssimos e amados irmãos e irmãs, quando Deus chamou Abraão para sair de sua terra e ir para uma terra que ele lhe mostraria, Deus disse para Abraão: não tenhais medo. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito e conduzi-lo a uma terra prometida, Deus disse para Moisés: não tenhais medo. Quando Deus chamou Josué para continuar a missão de Moisés e conduzir o povo de Israel até a terra prometida, ele disse a Josué: coragem, forte guerreiro, não tenhais medo. Quando Deus, por meio do anjo Gabriel, apareceu à Virgem Maria, ele disse: não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Quando Deus apareceu em sonho a São José, o que ele disse? Não temas, José, em receber Maria como tua esposa. Quando o anjo do Senhor apareceu aos pastores, diante do nascimento do menino Deus, o que ele disse? Não tenhas medo, nasceu hoje na cidade de Davi o Cristo Salvador. Quando os apóstolos estavam numa barca em alto mar, agitada pelas ondas, o Senhor caminhou ao encontro deles e disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Assim também, o ressuscitado um anjo do Senhor, na manhã da ressurreição, disse para as mulheres: não tenhas medo. Ora, caríssimos, vejamos que na vida existe um tipo de medo que muitas vezes nós trazemos, que é um medo saudável, que é um medo que todos nós temos, que é um medo de autopreservação da nossa vida, diante de certos perigos que nós passamos, diante de certas situações que nós vivemos. Por exemplo, se eu estiver andando em cima de um prédio de 15 andares, e ali, for me aproximando ali do parapeito do prédio, e olhar para baixo, eu vou sentir as pernas bambas, vou sentir um calafrio, e aquilo ali, vou sentir um instinto, um medo de autopreservação, e vou me afastar. Se eu estiver dirigindo um veículo em alta velocidade, e aí for acelerando, a pessoa que estiver ao meu lado, ela também vai ficar receosa, vai sentir medo e vai dizer: opa, alguma coisa está errada. Então veja, diante de certas situações da nossa vida, quando nós sentimos uma certa ameaça à nossa vida, ou um certo perigo, vem aquele instinto de autopreservação. E isto é um medo saudável, porque é um medo de autopreservação. Mas existe um outro tipo de medo, que é o medo paralisante, que é um medo que nos deixa estagnado, que é um medo que nos impede de dar passos, que é um medo que nos impede de progredir na nossa caminhada e até mesmo na missão que Deus nos confiou. E este medo tem a sua origem numa ruptura com Deus. E isso nós podemos contemplar em Gênesis capítulo 3, quando, após o pecado original, Deus procura Adão, e Adão, ao ouvir os passos de Deus, nós podemos ver que Deus vai dizer para Adão:
onde estás? E Adão responde: ouvi os teus passos, fiquei com medo e me escondi. Ou seja, quando nós rompemos com Deus, nos afastamos dele, nós ficamos escravos do medo na nossa vida. Então vejamos, amados irmãos e irmãs, que uma das consequências do pecado na nossa vida é justamente essa: é vivermos aprisionados pelo medo, é vivermos muitas vezes presos a certas situações que nos impedem de dar passos na nossa fé, de dar passos na nossa caminhada. E quantas vezes, quando nós estamos inseguros, receosos, com medo, nós acabamos na nossa vida paralisados. E aí nós não conseguimos progredir naquilo que Deus deseja para nós. Quais são os medos que você traz na sua vida e que te impedem de dar passos no seu dia a dia? Às vezes, o medo de uma enfermidade, o medo da solidão, o medo de não ser correspondido, o medo de superar um trauma, o medo de muitas vezes ser abandonado, o medo da solidão, o medo de tomar uma decisão. São muitos medos que muitas vezes nós enfrentamos na nossa vida e no nosso dia a dia. E é interessante nós percebermos, amados irmãos e irmãs, que o contrário do medo não é a coragem. O contrário do medo é a confiança em Deus. Porque nós ouvimos na primeira leitura do livro de Jeremias que o profeta, ele ao anunciar e ao proclamar aquilo que o Senhor lhe pedia, o profeta foi perseguido, as pessoas queriam apedrejá-lo, ele foi rejeitado, ele foi desprezado. Mas o profeta nos diz uma coisa muito interessante: o Senhor, forte e guerreiro, esteve sempre ao meu lado. E aqui que está o segredo da nossa caminhada de fé. Deus não vai tirar os medos da nossa vida. Mas quando nós caminhamos na certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos sustenta, de que a presença de Deus nos fortalece, nós passamos a entender, amados irmãos e irmãs, que o medo se vence com confiança, com enfrentamento. Quando nós paramos de olhar apenas para as dificuldades, para os sofrimentos, para os problemas, para os desafios da vida, e olhamos para aquele que é o Senhor, para aquele que caminha conosco, para aquele que está ao nosso lado, para aquele que é o nosso Deus e Salvador. Então vejamos que o grande segredo da nossa vida está justamente aí, em sabermos que Deus pede de nós a confiança e a entrega em suas mãos, em sabermos que Ele está conosco, como vai nos dizer o Salmo 22, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aqui a tradução deste versículo bíblico é: o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. Ainda que nós atravessemos pelo vale escuro, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Ele nos sustenta em seus braços. Ele nos dá a segurança que nós precisamos. Portanto, amados irmãos, queridas irmãs, nós precisamos na nossa vida sempre ter esta certeza e esta confiança de que, quando nós caminhamos na nossa vida de fé, nós precisamos ter a convicção e a certeza de que o Senhor nos sustenta, porque os santos também fizeram esta experiência. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela também teve medo. São João Paulo II,
Madre Teresa de Calcutá, tantos outros santos na sua vida passaram por experiências de insegurança, de medo, de desafios, de problemas e dificuldades como eu e você passamos na nossa vida. Mas o segredo da caminhada está em não confiarmos nas nossas forças, mas em confiarmos naquele que está conosco, naquele que diz para mim e para você: coragem, não tenhas medo, porque eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Portanto, amados irmãos, queridas irmãs, que hoje nós possamos pedir ao Senhor que renove no nosso coração esta confiança e esta certeza na sua graça, na sua presença, no seu amor e na sua fidelidade na nossa vida. É Ele que nos sustenta, é Ele que vem em auxílio da nossa pequenez, é Ele que caminha ao nosso lado, mesmo quando estamos abatidos, desanimados, mesmo quando nós, na nossa pequenez, achamos que podemos encontrar seguranças no dinheiro, no poder, nas pessoas, nas coisas que o mundo nos oferece. Mas somente em Deus é que nós podemos encontrar a segurança e a confiança que nós tanto buscamos. A segurança que nós tanto almejamos está em colocar a nossa vida nas mãos de Deus, em saber que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Salvador, e nós só podemos encontrar descanso, proteção, nós só podemos encontrar a verdadeira paz se o nosso coração repousar e descansar em Deus. Se o nosso coração encontrar no Senhor aquele que verdadeiramente cuida de cada um de nós, porque hoje Ele nos disse no Evangelho: até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele sabe das nossas necessidades físicas e espirituais, das nossas necessidades mais profundas. Ele sabe tudo aquilo que temos passado. Ele conhece as nossas lágrimas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas lutas. Por isso, amado irmão, querida irmã, vós valeis mais do que muitos pardais. A nossa vida tem valor. Ele enviou o seu divino Filho Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, que se entrega por cada um de nós e que se dá na Eucaristia como alimento e remédio para nos salvar, para ser a nossa força e o nosso sustento, para que possamos caminhar na nossa vida na certeza de que não estamos sozinhos. Ele está conosco, Ele é a nossa força, e como vai dizer São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu te convido agora a colocar a mão no seu coração, a fechar os teus olhos, e nesta manhã, que você possa apresentar ao Senhor o seu coração, a sua vida. Vai apresentando ao Senhor todos os seus medos, todas as suas angústias. Vai apresentando ao Senhor tudo aquilo que você tem passado, enfrentado, as suas lutas de cada dia. E vai dizendo para o Senhor: Senhor, nesta manhã eu te entrego o meu coração, as minhas angústias, as minhas aflições. Eu te entrego, Senhor, aquilo que tem roubado a minha paz. Te entrego, Senhor, aquilo que muitas vezes tem me deixado paralisado. Aquilo, Senhor, que muitas vezes tem me deixado desanimado, triste, aflito. Coloco diante de Ti, Senhor, o meu coração, a minha vida, todas as tribulações que eu tenho passado e enfrentado. Mas nesta manhã, Senhor, eu renovo a minha confiança em Ti. Eu volto o meu olhar para Ti, Senhor.
Eu coloco a minha vida em tuas mãos, porque eu sei que tu estás comigo, Senhor. Tu és o meu sustento, tu és a minha segurança. Em ti confio, Senhor, e nada temo, porque eu sei, Senhor, que tu és o meu Deus, o meu Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor vem nos levantando com o teu Espírito Santo. O Senhor vem nos resgatando. Bendito seja, Senhor, por toda a obra de ressurreição. Bendito seja, Senhor, porque nós podemos experimentar o toque da tua graça na nossa vida, na nossa história, na nossa família. A ti, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa ação de graças, porque tu és o nosso Deus, no qual nós confiamos, no qual nós colocamos toda a nossa esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.